Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, na nossa aula, será de geografia e comentaremos uma parte da habilidade 303. Você já parou para pensar quais são os problemas ambientais? O que as queimadas que acontecem no Pantanal ou na Amazônia estão relacionados com o nosso dia a dia? Você sabia que os impactos ambientais não respeitam fronteiras entre países? Que o meio ambiente possui conexões e que a seca que ocorre na região sul e sudeste estão ligadas com o aumento do desmatamento? Para saber disso e muito mais, acompanhe nosso vídeo de hoje. Discutir os principais problemas ambientais de dimensão global e entender os processos responsáveis pela sua geração e agravamento, relacionar o desenvolvimento econômico com os problemas ambientais. Tudo isso está dentro de um cenário histórico. Depois do processo da Revolução Industrial, os cientistas têm percebido que existiu grandes mudanças dentro do cenário ambiental, principalmente com o aumento da emissão de gases de efeito estufa, que promoveram mudanças sensíveis na temperatura global. Hoje, temos observado que a média global tem aumentado em 2 graus. Muitas cidades já estão se preocupando com o aumento do nível médio do mar. Muitos lugares, muitas regiões têm se preocupado com o aumento do nível do mar, principalmente nos países que estão relacionados à Europa. Cidades como Veneza, que já tem uma tradição de estar ali perto de canais e ser localizado num relevo mais baixo, se preocupam diariamente com essas dinâmicas que temos comentado, como o aumento aí do nível do mar e o degelo das calotas polares. Essas questões estão diretamente relacionadas com os problemas e o agravamento das nossas crises ambientais. A cada vez que observamos no cotidiano, mais comum, questões como ressacas, enchentes, são todas oriundas de impactos ambientais. Estão relacionadas com mudanças promovidas pelos homens. Essas mudanças vão desde questões na área do planejamento urbano, como desmatamento, ou até mesmo como alargar faixas, como é o caso recentemente que vimos na cidade de Balneário Camboriú, até questões mais complexas, como a questão do aumento da emissão de gases de efeito estufa. O avanço do desmatamento no Pantanal e na Amazônia está diretamente relacionado à seca que ocorre nas regiões sul e sudeste. Existe uma relação com o processo que denominamos de evapotranspiração da floresta amazônica. A evapotranspiração é a perda da água do solo por evaporação e a perda da água da planta por transpiração. O nome provém desses dois processos, que são simultâneos e precisam ser igualmente mensurados. À medida que o avanço do processo do desmatamento e as queimadas, pede-se a cobertura que auxilia na formação de nuvens. Essas nuvens que são denominadas de rio voadores e que se formam na região norte do país e promovem chuva nas regiões sul e sudeste no Brasil. Poluição do solo. Vamos pegar aqui como exemplo uma notícia que ocorreu na cidade de São Paulo. As queimadas realizadas no Pantanal foi presenciado no estado de São Paulo no dia 19/9/20. Saiu no jornal a seguinte notícia: as queimadas e incêndios florestais no Pantanal deixaram o céu de algumas regiões do estado de São Paulo, incluindo a capital, com uma cor alaranjada. Na manhã de sábado, de acordo com o clima-tempo, existe a possibilidade da ocorrência da chamada chuva negra, no final da tarde e no domingo. São exemplos de impactos ambientais promovidos pelo homem e sensíveis. Esses impactos acabam gerando um processo maior, que nós denominamos de aquecimento global. O aquecimento global é um processo de aumento de temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causando por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, promovidos pelos automóveis e pelas indústrias.
A mudança no uso da terra, como o desmatamento, bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são um produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico, do uso de tecnologias e de fontes de energia poluidoras, de um estilo de vida insustentável, com que a natureza é vista como matéria-prima para exploração. Os principais gases do efeito estufa emitido pelo homem são o dióxido de carbono, ou gás carbônico, CO2, e o metano, CH4. Desmatamento. Em 2018 e 2019, Brasil, Bolívia e Peru estiveram entre os 5 países que mais perderam florestas primárias. As matas virgens no mundo, de acordo com a organização internacional Global Forest Watch, a grilagem de terra, a expansão de fronteiras agropecuárias, a mineração e a exploração econômica descontrolada, entre outros fatores, são consideradas as principais atividades responsáveis pela perda de floresta. Mas o desmatamento é só uma parte do problema. Em 2019, a Pan-Amazônica, como é chamado o conjunto de biomas em todos os países, perdeu mais de 1,7 milhão de hectares de floresta primária, segundo os dados produzidos pelo Sistema de Monitoramento da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Escassez de água. As florestas e a água estão interligadas. É uma relação vital. Para se ter uma ideia dessa relação tão próxima e inseparável, um artigo publicado pela Embrapa em 2017 mencionou que as florestas são responsáveis pela reciclagem das chuvas na Amazônia, além de retornarem 37% dos 2.300 milímetros de chuva que caiu em 2013 na Amazônia Central, sendo que a transpiração de plantas lançaram aproximadamente 850 milímetros de água de chuva para a atmosfera. Além disso, até 70% da chuva em São Paulo depende do vapor da água amazônico e a sua redução, que poderia ser causado pelo desmatamento em larga escala, seria capaz de provocar consequências seríssimas ao abastecimento de água. Enchentes. A ocorrência das enchentes em 2 tipos de causa principais. Primeiro, as naturais e as antrópicas. Lembrando que antrópicas são ações promovidas pelo homem. Bom, pois estamos falando de um fenômeno comum na natureza, que é intensificado pela ação humana. A interferência humana sobre os cursos d'água, provocando enchentes e inundações, ocorrem das mais diversas formas. Em casos extremos, porém menos comuns, tais situações podem estar relacionadas com rompimento de diques, barragens, o que pode causar sérios danos à sociedade. Mas quase sempre essa questão está ligada ao mau uso do espaço urbano. Acúmulo de resíduos. Uma vez obstruídas por acúmulo de lixo descartado nas ruas, elas impedem a passagem de água, que retorna e provoca alagamentos e inundações. Proliferação de pragas e de vetores de endemias podem ocorrer quando não há um acúmulo de resíduos correto em terrenos ou quando armazenados de maneira inapropriadas. O uso de agrotóxico e de defensivos agrícolas. O agrotóxico, pesticidas, praguicidas ou produtos ligados a fitossanitários, dentre esses o agrotóxico é o termo utilizado pela legislação brasileira. Os defensivos agrícolas fazem o controle de pragas que prejudicam a lavoura, garantindo a saúde das plantas. Mineração. O aumento da turbidez, a variação da qualidade da água, a alteração do seu pH, a água quando pode ficar mais ácida, contaminação do solo e da água com metais pesados, redução do oxigênio dissolvido no ecossistema aquático, assoreamento de rios, poluição do ar, extinção da biodiversidade. Agora vamos falar um pouco sobre a relação entre as questões sociais e questões ambientais. A fome é uma dessas questões. Para acabar com a fome, nós tivemos um grande avanço da fronteira agrícola,
que é áreas que antigamente eram de mata virgem e foram devastadas para dar aí início à produção agropecuária. E hoje nós estamos observando que essa produção, que tem um destino principal para fora do Brasil, tem promovido uma série de dinâmicas, como o próprio aumento desse processo denominado de fome. Então, o processo do avanço da fronteira agrícola, que era para realizar a escassez da fome, acabar com a fome, hoje, na verdade, se configura como um aumento nesse processo de fome, pois a biodiversidade era a base da alimentação de muitas populações tradicionais. A fome no Brasil avança e atinge em 2 anos mais de 9 milhões de pessoas. O levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indica que, no Brasil, 19,1 milhões de brasileiros se enquadram neste perfil, ou 9% da população brasileira. Outro grande problema que nós podemos observar que existe uma relação tênue entre impactos ambientais e problemas sociais é a falta de moradia. Infelizmente, por a questão da falta de moradia, muitas pessoas recorrem a moradias como favelas, invasões, cortiços, áreas que não estão preparadas para receber a moradia e são áreas geralmente que deveriam ser preservadas, como topo de morro, áreas que estão localizadas à margem de rios. São lugares que deveriam ser preservados e não reservados para a área da moradia. Então, à medida que as pessoas ocupam esses lugares, acabam gerando impactos sociais graves, como a perda da mata ciliar que fica nas margens do rio e fica à mercê de grandes problemas de deslizamento de terra, desmoronamento, que são problemas que a gente observa no dia a dia das grandes cidades. Outro grave problema que está relacionado a esse processo é aquilo que nós comentamos anteriormente das enchentes. A partir do momento que nós temos uma grande elevação do nível do rio, seja ele por questões naturais ou por questões promovidas pelo homem, essas pessoas que estão à margem dos rios acabam ficando à mercê desses problemas e acabam aí muitas vezes perdendo suas propriedades ou, ainda mais grave, perdendo suas vidas. Então essas questões estão ligadas a esse grave problema da moradia, aonde o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, colocou que mais de 11 milhões de pessoas vivem em áreas que são consideradas como favelas ou até mesmo como cortiços, como nós falamos anteriormente. A favela tem um contexto histórico. As primeiras favelas surgiram com a libertação dos povos que foram escravizados. Esses povos, que não tinham para onde ir, subiram os morros da então capital do Brasil, Rio de Janeiro, e construíram ali nos morros as suas casas. Essas regiões eram tão hostis que a única planta que nascia naquele local era uma planta denominada de favela. E por conta disso, essas regiões elas receberam este nome. As favelas são áreas insalubres, não contam com água tratada, com rede e coleta de esgoto, não contam muitas vezes nem com coleta de lixo. Portanto, são áreas que oferecem risco de vida aos moradores e também ao meio ambiente, pois afeta a dinâmica da biodiversidade local. O aquecimento global refere-se ao aumento das temperaturas médias da Terra, com consequências como o derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, alterações em ecossistema, entre outros. Na aula de hoje falamos sobre os impactos ambientais globais e também discutimos sobre o desperdício de alimentos no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.